A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. É uma alegria muito grande poder compartilhar com você a palavra de Deus. Essa palavra que nos transforma, que são palavras que são sementes. E essas sementes vão produzir frutos em nome de Jesus na sua vida. É isso que eu creio, porque a palavra de Deus não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco por meio da palavra, amém? Senhor, nós voltamos nosso espírito, nosso coração para o Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Fala conosco. Senhor, nós nos abrimos completamente para percebermos a Tua voz, entendermos o que vai no Teu coração. Dá-nos discernimento espiritual, dá-nos revelação hoje da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus por você estar aqui. Com certeza Deus te atraiu aqui para que você possa ser muito abençoado com a palavra de Deus. Nós estamos nesses dias compartilhando as histórias da Bíblia. E não só contando as histórias da Bíblia, mas os princípios por detrás. O que essas histórias têm a ver conosco? O que esses acontecimentos que aconteceram ao longo da história têm a ver conosco? Então, nós sabemos que Jesus é a palavra, ele é o verbo. Então, à medida que nós compartilhamos a palavra, que é a Bíblia, né, nós estamos compartilhando Jesus. E à medida que nós compartilhamos Jesus, nós somos transformados. Até porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Então, quando nós pregamos sobre Cristo, nós temos a nossa fé aumentada. Por isso que é muito importante você ouvir a palavra. Porque a sua fé é aumentada. E uma vez que a sua fé é aumentada, então você vai ver coisas acontecendo. Porque a única maneira de Deus mover nessa terra é por meio da fé. E essa fé é ativada quando nós ouvimos a palavra. Por isso que você, ao ouvir a palavra aqui hoje, você está sendo ativado espiritualmente. Você está sendo tocado pelo Senhor e a sua fé está sendo aumentada. E com certeza coisas espirituais tremendas, maravilhosas vão acontecer na sua vida. Bom, então nós chegamos ao Sermão da Montanha. É a maior pregação de Jesus. E são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E eu gostaria de compartilhar um pouco do Sermão da Montanha com vocês, né? Bom, e o Sermão da Montanha, está ali em Mateus, começa já com as bem-aventuranças. Mateus 5, versículo 1, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então você vai ver que o ministério de Jesus, em todo o tempo, ele está ensinando. Ele está passando para os seus discípulos aquilo que ele tem. Então, essa também é a nossa missão hoje, transmitir a outros o que nós temos recebido da parte de Deus. E aí, então, vem aqui bem-aventurados, né? Bem-aventurados. O que é essa palavra bem-aventurados? No original é macários, que significa felizes ou abençoados, né? Em inglês é blessed. Então, abençoados ou felizes são, primeiramente, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, de quem que é o reino dos céus? Quem é que realmente vai reinar com o Senhor? Aqueles que são humildes de espírito. Ou seja, aqueles que reconhecem que precisam. Aqueles que reconhecem que não têm. Lembra, nós falamos que os 4 evangelhos, cada um tem uma ênfase. Você vai ver que a ênfase de Mateus é falar a respeito do reino. Jesus é apresentado como rei. Lá em Marcos, ele é apresentado como servo. Em Lucas, ele é apresentado como filho do homem, mas em João, ele é apresentado como filho de Deus. Então veja, todo um retrato dos 4 lados de Jesus. Você vê a ênfase ao escrever esses livros, com certeza foi para mostrar Jesus de aspectos diferentes. E Mateus, então, mostra Jesus como rei, que nós já falamos da genealogia de Jesus, ali da linhagem de Davi. E aí então nós vemos aqui que bem-aventurados ou felizes ou abençoados são aqueles que são
pobres de espírito. Em outras traduções está pobres de espírito, humildes de espírito. Por quê? Porque só pode ter quem reconhece que precisa. Vocês estão me entendendo aqui? Não sei se você entendeu. Jesus está dizendo, se você quer ter algo, você precisa reconhecer que não tem. Porque Deus é o eu sou. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, o humilde é aquele que reconhece que não tem. Só o fato de você estar aqui, vindo aqui, aprender, ouvir a palavra, já mostra o quê? Que você é humilde de espírito. Por quê? Porque você está se dispondo a receber, dispondo a aprender, dispondo o seu tempo com as coisas espirituais. Então, só quem de fato entendeu que não tem, é que vai até aquele que tem todas as coisas. Por isso que a nossa pregação sempre é cristocêntrica. Nós não temos nada em nós mesmos, mas nós temos tudo nele. Essa é a verdade. Mas esses são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, felizes são os que choram. E tem quem possa consolar. Não é? Porque vai ter o consolo. Eu sei que no mundo nós passamos aflições e choramos, mas uma coisa é certa, nós podemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu. E nós podemos também. Aleluia. E com certeza, naquele dia, quando Jesus voltar, nós viveremos com Ele para todo sempre. A Bíblia diz que no novos céus, nova terra, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas. Aleluia, glória a Deus. Mas aqui nessa terra, com certeza, nós ainda seremos consolados pelo nosso Deus e Pai. Aleluia, felizes são esses. 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqueles que andam em mansidão, que têm o domínio próprio, que não deixam ser levado pelas circunstâncias, com certeza esses herdarão a terra, os mansos. Agora, isso tudo são características que Deus mesmo nos dá. Por isso nós vamos depender do Senhor, por isso nós ouvimos a palavra. Não que você, eu vou ser assim por você mesmo, não, é o Senhor que te conduz. É o Senhor que te dá essa graça de andar em humildade, essa graça de andar em mansidão, essa graça de realmente chorar, mas ter quem possa consolar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esses que têm fome de ver o reino de Deus, ver a justiça de Deus se cumprindo, ver a vontade de Deus nessa terra se cumprindo. Esses que têm esse desejo e fome e sede são coisas que nós necessitamos, que nós queremos, que nós desejamos. Então que nós queiramos a justiça que vem do Senhor, que nós queiramos a justiça dos céus, que a gente possa desejar a vontade de Deus nessa terra. E a Bíblia diz, felizes são esses que estão em busca da justiça que vem do Senhor, da justiça que vem do alto. Essa é a nossa esperança, com certeza, e eles serão fartos. Ou seja, Deus vai suprir você. É isso que a palavra de Deus nos diz. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão misericórdia. Veja, o que você planta, você colhe. Se seu olhar é de misericórdia para com as pessoas também vão olhar para você com misericórdia. E eu vou te dizer mais, se você é misericordioso, você com certeza vai receber a misericórdia de Deus. Por quê? Porque com a medida que nós medimos, nós seremos também medidos. Então, se nós não agirmos com graça, com misericórdia, nós também não seremos tratados assim. Então, a Bíblia diz que é feliz quando você age de misericórdia. Você não dá para aquela pessoa o que ela merecia receber. Entende? Então, você agiu com misericórdia. Porque imagina se Deus fosse nos dar o que nós merecemos. Estávamos enrolados. Não é verdade? Por isso que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E nós temos que lembrar algo. Um dia nós vamos ser julgados. Mesmo nós crentes vamos ser julgados. As nossas obras serão julgadas. Entende? E nós vamos receber a recompensa ou a disciplina de acordo com aquilo que nós fizermos nessa terra. É por isso que nós vamos ser misericordiosos, porque amanhã nós estaremos diante do juiz. Entende? E a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por que a misericórdia triunfa sobre o juízo? Porque quem é misericordioso também vai receber a misericórdia de Deus.
Aleluia. Então, eu quero ser sempre misericordioso com as pessoas que estão ao meu redor. Aleluia. Seja misericordioso comigo também. Bom, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Com certeza nós somos limpos, não é por nós mesmos, viu, irmãos? O que nos limpa é o Senhor, é a palavra que nos purifica, entende? Então nós somos limpos, e porque nós somos limpos pelo sangue de Jesus, nós também podemos ver o Senhor. Nós só podemos ter acesso ao Senhor, porque um dia o sangue de Jesus nos limpou e nos purificou de todo pecado. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são aqueles que trazem a paz. A Bíblia diz, se possível, tenha paz com todos. Nós somos daqueles que pacificam, que traz a paz, não somos da confusão. Não seja aquele, eu entro em confusão mesmo. Tem gente que entra em confusão nem que é dele mesmo, do vizinho, ou daquele que ele vê na internet. Não, nós somos da paz, nós trazemos a paz entre todos. Nós pregamos, inclusive, o evangelho da paz. Essa é a nossa vida. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você tem sido perseguido por causa do reino de Deus? Então o reino dos céus é para você, né? Você está no caminho certo. Se tem havido perseguição, é mais um sinal de que você está fazendo a coisa certa. Por quê? Porque o diabo não quer ver o avanço do reino de Deus através da sua vida. E por isso há resistências. Por isso que pessoas caluniam. Por isso que você sente, às vezes, pressões espirituais. São perseguições. Por isso que pessoas te atacam. Pessoas, às vezes, te rejeitam. Pessoas falam mal de você. Pessoas te criticam. Por causa do reino de Deus. Porque você quer fazer o que é certo. Mas aqui diz que é felizes. Felizes são esses, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tem uma promessa de recompensa maravilhosa. Aí o versículo 11 continua, né? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Fique feliz quando está falando mal de você. Nós não gostamos, não, né? Mas se é por causa do reino, se você está sendo caluniado por causa do reino de Deus, porque você decidiu seguir a Cristo, então se alegre, porque com certeza tem algo vindo sobre a sua vida. Versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então veja, alegre-se ou pule de alegria, porque é grande o vosso galardão. Tem um grande galardão para aqueles que estão sendo perseguidos em prol do reino de Deus. Aleluia! Esses são as bem-aventuranças, os felizes, né? Bom, mas depois o texto continua dizendo a respeito de duas coisas que eu também gostaria de compartilhar. Primeiro, é que nós somos o sal da terra. E depois nos fala que nós somos a luz do mundo. Vamos ler. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Ou seja, nós somos chamados para sermos sal dessa terra. Inclusive, esse mundo não está pior porque tem aqueles que estão salgando. Porque tem aqueles que estão ainda sendo sal. E o sal, você sabe que preserva, né? Antigamente não tinha a tal da geladeira. Então as carnes, por exemplo, eram preservadas com sal. Não é verdade? Então o sal ele tem esse elemento de proteção, de impedir o apodrecimento, mas também de dar sabor. O sal dá sabor. Então o que faz a vida ficar melhor, com certeza, são aqueles que estão sendo sal dessa terra. Aqueles que estão sendo canais do Senhor para trazer sabor na vida de outros. É isso que nós fazemos. Quando nós pregamos, quando nós oramos para alguém, quando nós falamos da parte de Deus, quando nós aconselhamos, quando nós louvamos a Deus juntos, quando nós estamos buscando o Senhor como igreja, com certeza nós estamos trazendo sabor. E isso é tremendo, isso é poderoso. Quando nós podemos ser sal. Você é sal. Você é sal nessa terra, né?
e você vem para salgar. Tanto é que, nós vamos falar isso lá no final do ano, mas já quero te dizer isso, né, quando a igreja de vencedores, que hoje que estão salgando, for retirada, o mundo vai passar por uma grande tribulação, com certeza. Por quê? Porque aqueles que estão protegendo, estão salgando, vão ser retirados, né? Então eles estão cumprindo o seu papel, né? E claro, eles vão ser recompensados, e a recompensa deles com certeza vai ser arrebatado antes que aconteça a grande tribulação. E eu espero ser um desses que será arrebatado em nome de Jesus. Amém? Mais alguém quer ser arrebatado aí? Eu quero ser arrebatado. Enquanto isso, eu quero estar fazendo o meu papel, que é salgar, né? Eu sou aquele que está salgando quando eu ministro a palavra de Deus no seu coração, porque eu estou te guardando, eu estou te abençoando com aquilo que realmente dá sabor, né? Mas versículo 14, capítulo 5 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, nós somos também a luz. Eu e você somos luz, né? Aqui nós temos algumas luzes que vai trazendo brilho. Claro, aqui tem outra luz, aqui em cima tem outra luz. Tá, na verdade, esse lugar aqui está cheio de luz. Muito bom. E eu espero ser uma luz na sua vida, com certeza, né? Então nós estamos aqui para iluminar, né? A Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu e você, nós somos aqueles que de fato tiveram a experiência de receber a própria luz, a luz de Cristo. E aí por isso nós resplandecemos, né? Eu gosto daquela ilustração porque a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça, né? E nós somos a lua. A lua, ela não tem brilho por si só. Ela, na verdade, é um reflexo do sol. Então, ela apenas reflete os raios solares do sol. Então, nós também somos como a lua, no meio das trevas. Nós brilhamos no meio das trevas. Por quê? Porque nós temos a luz própria? Não, essa luz não é nossa. O que sai de bom de nós não vem de nós mesmos, sabia? Vem de Cristo. Então a verdadeira luz é a luz de Deus. É a luz do Senhor. Essa é a luz que nós precisamos transmitir a outros, né? Então, e é interessante, né? Aonde a luz ela chega, as trevas desaparecem. Não é verdade? Se você chega num lugar muito escuro, num quarto muito escuro, as trevas só permanecem ali, enquanto a luz não é acesa. Quando você pega e aperta ali o interruptor e a luz liga, na hora, exatamente, quando a luz chegou, as trevas desapareceram. Olha como é poderoso. Então veja, quando você chega na sua casa, a luz chegou ali. Quando você chega no seu trabalho, a luz chegou ali. Quando você chega na sua escola, a luz de Deus chegou ali. Por isso tem que ter a manifestação de Deus. Por isso as pessoas têm que ver algo diferente em você. Por quê? Porque aonde você chega, a luz chega. Você é essa luz. A luz para esse mundo. As pessoas são atraídas pela luz. É verdade ou não é? Quando você está numa noite escura e você vê uma estrela bem brilhante, ou você vê a lua, sabe, aquela luz te atrai. Não é verdade? Assim somos nós. Nós também somos luz neste mundo. Nós somos aqueles que brilham. E aí a Bíblia diz, né, que não tem como esconder a luz que foi edificada ali, uma cidade foi edificada no monte, porque ali tem as luzes, e as luzes dá para ver de longe. Então, a luz é algo poderoso, e nós somos luzeiros para esse mundo. Nós somos a esperança para esse mundo. Nós somos aqueles que dá a direção, somos aqueles que conhecem o caminho, aqueles que conheceram a verdadeira luz. E agora conduzem outros para também ter essa experiência. E aí o versículo 16 que nós lemos diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Veja, olha só, a Bíblia está dizendo que se nós tivermos boas obras, isso vai glorificar o Senhor. Então, quem está na luz faz boas obras. E essas boas obras glorificam a Deus. Entende? Então, a nossa vida é uma vida que precisa glorificar a Deus. Mas como glorifica a Deus? Quando nós somos luz. Mas quando nós somos luz? Quando nós fazemos boas obras. Quando nós ajudamos. Quando nós levamos a palavra de Deus. Quando nós oramos por alguém. Quando nós ensinamos o caminho. Nós estamos tendo uma boa obra. Quando nós trazemos uma palavra de esperança, uma palavra de fé, quando nós cuidamos, quando nós ajudamos, até mesmo financeiramente, nós estamos fazendo com que, de fato, o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Então você é sal dessa terra e você é luz do mundo. Aleluia, glória a Deus. Agora, como que deve ser o proceder cristão? Capítulo 6, ainda dentro da pregação do Sermão do Monte. Claro, hoje eu não vou compartilhar todo ele, né? Vamos compartilhar na próxima palavra, né? A continuação do Sermão da Montanha. Mas eu gostaria ainda de falar sobre um princípio espiritual de como deve ser o nosso proceder cristão. Mateus 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com a fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Ou seja, você não precisa fazer para aparecer. Você precisa simplesmente fazer. Mas sem em busca de querer aparecer. A não ser que você não queira o galardão que vem dos céus. Se vem um galardão, se você quer o galardão que vem dos céus, que é muito mais glorioso, então não faça para aparecer. Não faça para mostrar. Eu vou fazer para o meu pastor ver. Simplesmente ele vê. Não, não faça para o Senhor. Quando nem mesmo eu como pastor estou te vendo. Porque isso vai ter um galardão enorme sobre a sua vida. Sabe, o que você faz em secreto tem muito mais poder. Vou te dizer, quando eu falo em secreto, é fazer coisas boas, não é coisas ruins, né? Ok? Mas quando você faz coisas para Deus, sem que ninguém está vendo, quando você ajuda outros sem ninguém ver, quando você ora quando ninguém vê, está vendo, né? Com certeza tem um valor enorme, porque você não está fazendo para ser visto. A sua motivação não é para que você receba a glória. Para que as pessoas falem, nossa, como você faz, como você é bom, como você é isso, aquilo, outro. Então, aí você já recebeu a sua recompensa. Mas, se você faz com o Senhor, porque você viu tanto que Ele te amou e quanto Ele fez, e você retribui fazendo para outras pessoas, isso glorifica o nome do Senhor. Versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toque trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Então, não ande desse jeito. Esse não é o proceder daqueles que vão reinar com Cristo. Né? Você não está em busca da glória humana. Você não está em busca de ser engrandecido nessa terra, de ter o seu nome escrito numa parede, né, de honra ao mérito. Não, mas isso não pode ser o seu foco de vida. Entende? Seu foco de vida é glorificar a Deus. Então, não faz isso como os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual a recompensa? Se eles fizeram, os homens viram e falaram, nossa, como você é demais, como você é uma pessoa tão gente boa. Então, já recebeu a recompensa deles. É isso. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Uau! Se você dá, sem mesmo avisar para todo mundo que deu, não é? Então você pode dar uma oferta, às vezes na igreja, e ninguém fica sabendo, talvez no máximo ali o tesoureiro. Mas, que ele está fazendo a contabilidade. Mas, deixa eu te dizer algo. Você não precisa sair falando, nossa, gente, hoje eu dei aquela oferta de sacrifício. E aí você mesmo, mas eu sei, eu estava respondendo a Deus. E aí você fala para todo mundo fala, nossa, se Deus tudo foi uma oferta de sacrifício. Então veja, já teve a sua glória. As pessoas vão falar, uau, você é uma pessoa generosa. É isso. Não vai ter recompensa dos céus. Então eu quero a recompensa dos céus. Aleluia. Versículo 5. E quando orares, não sereis como os hipócritas,
porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Então você vai para oração apenas para ser visto que orou? Ou você vai para oração porque você entende que é importante ir na oração? Isso glorifica a Deus. E mesmo quando não é no lugar, você mesmo vai para o seu quarto, você mesmo vai para algum lugar e vai orar. Então não vá orar para ser visto. Entende? Não vá com essa motivação, senão você vai ter também a sua recompensa de falar, essa pessoa ora. É simples assim. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então há uma recompensa quando você ora quando ninguém está vendo. Eu queria que você orasse quando ninguém está vendo. Ore por você, ore pela sua família, ore pela igreja, ore pelos irmãos, ore pela sua liderança, seus pastores. Ore pelas pessoas que estão lá fora, estão perdidas, precisam do Senhor. Ore, apenas ore. Ore quando ninguém vê. Acorda mais cedo, vai orar, vai buscar o Senhor, vai dizer, Senhor, essa aqui é minha lista de oração, esses aqui são os meus alvos, eu quero ver o Senhor fazendo isso aqui na minha vida, também na vida dos meus irmãos. Eu queria que você tivesse essa postura, e o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. E orando não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Ele não está dizendo que você não deva pedir. Mas também não é uma reza. Entende? Não é uma reza que você precisa repetir aquela reza todo dia, toda hora, várias vezes. Então, se eu repetir essa oração aqui 200 vezes, e aí então Deus vai me dar. Porque é 200 vezes, o senhor está vendo, é 200 vezes que eu orei a mesma oração. Não é assim. Não, ore aquilo que está no seu coração. Enquanto está no seu coração, que você deseja, que ainda tem palavras para dizer, apenas diga. Já orou, já falou o que precisava ser falado, então vai para outro ponto. Vai para o próximo. Né? Por quê? Porque é assim que a Bíblia nos ensina. É assim que a Bíblia nos ensina a orar. E na próxima live eu vou falar sobre a oração do Pai Nosso, né? Mas eu quis mostrar isso, porque existe um agir em secreto que nós precisamos entender, que é um fazer em secreto quando ninguém está vendo, entende? Então isso tem muito valor espiritual. Quando você faz, quando ninguém pediu, você faz simplesmente porque você entendeu a importância de fazer, você dá, você abençoa alguém, sem que outras pessoas fiquem sabendo. Você ora quando ninguém ficou sabendo. As pessoas não precisam ficar sabendo do que você está fazendo. Apenas faça. Apenas ore. A Bíblia está dizendo, você deve orar. Deve orar. Né? Deve ofertar. Deve ter um bom procedimento. Não para ser visto. Não para ter a glória dos homens. Mas para glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Declarar que eles são abençoados, que eles são bem-aventurados, que eles são felizes no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E que eles vivem de acordo com o padrão do Senhor, o padrão do Rei. Em nome do Senhor Jesus. Eles são misericordiosos, eles têm fome e sede por justiça. Eles são humildes de espírito, em nome do Senhor Jesus. E no meio da perseguição eles permanecem, vão ser também recompensados. Pai, nessa hora eu os abençoo e declaro bênçãos dos céus sem medida. Ele declara que eles são esse sal para essa terra, eles são a luz para este mundo, em nome do Senhor Jesus. E eles vão andar e fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor, não para serem glorificados, não para serem vistos, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, eu os abençoo e declaro que eles vão viver o extraordinário nesses dias, e eles vão viver no padrão do reino do Senhor, e vão reinar com Cristo, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, amém e amém. Glória a Deus por você que está aqui, né, até agora ouvindo a palavra de Deus. Tenho certeza que essa palavra não vai voltar vazia. E você que está vendo, ouvindo, recebendo, com certeza vai ser
recompensado abundantemente em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, que Deus te abençoe muito, muito mesmo, sua casa, sua família, seu ministério, né? Onde você colocar as mãos vai prosperar, onde você pisar a planta dos pés, Deus vai te dar por herança. O Senhor é por você nesse dia, você vai ter um dia cheio da glória de Deus, cheio da vida de Deus, cheio da presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E não deixe de encaminhar para outros aquilo que você tem recebido aqui a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? E não deixe de orar por mim, pela minha casa, minha família, né, meu ministério. Cada dia, com certeza, tem valor espiritual, mesmo quando eu não estou vendo. Mas eu sei que você está fazendo isso, vai trazer recompensa para você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, um grande abraço, amo vocês.